Olá, torcedor do Operário, sejam bem-vindos ao Papo de Boteco número 6. Então, hoje temos aqui a presença do grande comentarista esportivo de Ponta Grossa, Altair Bail. Seja bem-vindo, Altair, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Obrigado a vocês. E temos aqui também a composição de mesa, nosso presidente da AFA, Thiago Moro. Bem-vindo novamente, Thiago. Olá, amigos operarianos, mais uma vez satisfação estar aqui batendo um papo de boteco com vocês, falando um pouco da história hoje do Rádio Esportivo Ponta Grossense, um pouco, claro, sempre do nosso Operário Ferroviário Esporte Clube. Então vamos conversar aí, Bail. Vamos falar um pouco aí sobre esse trabalho bonito que você desempenha aí. Quantos anos já que está não? Jorge, nós estamos aí há praticamente 48 anos. Vocês não tinham nem nascido ainda, nem somando as duas idades. Daí... O Thiago tinha, né? O Thiago já estava na luta. Estamos 30 e pouco ainda. Eu comecei em 65, na própria Rádio Clube, onde hoje estou atualmente como comentarista. Eu já tenho um tempo de estrada aí considerável. E desse meio, além do rádio esportivo, também escrevi muito em jornal, estive na condição, inclusive, de editor-chefe de jornal. E, enfim, temos um tempo razoável de estrada aí, já deu. Bacana. E nesse tempo de estrada aí, sempre algumas histórias interessantes ocorrem na rádio, né? Sem dúvida. O que você lembra, assim, de... A gente, especialmente no começo, eu sempre digo que uma transmissão de futebol é um trabalho, por exemplo, uma apresentação de programa sem pauta, com uma lauda em branco, porque você tem que improvisar tudo. E na improvisação do rádio acontece muita coisa, especialmente no futebol, que é coisa de momento. Você vê até hoje o pessoal de televisão, das mancadas, o pessoal de rádio, porque eu improviso, e improviso sempre leva a muita coisa interessante. E no começo a gente dá muita mancada, a gente dá aquelas coisas que você não está habituado a enfrentar. Eu acho que a tirada assim, mais interessante comigo foi exatamente no início, em que nós fazíamos um jogo. Foi, aliás, a minha primeira saída de Ponta Grossa para fazer um jogo fora do estado. Nós fazíamos, eu estava na Difusora na época, fazíamos cadeia com a Rádio Curitiba, e normalmente ia o narrador, o comentarista de Curitiba, e tinha que ser necessariamente o repórter de Ponta Grossa. Ou era eu, ou era o Osiris Nadal. E nesse jogo fui eu, Internacional e Curitiba no Beira Rio. Campeonato Brasileiro já, em 73, já era o segundo campeonato brasileiro. E no segundo tempo, o Aladim foi expulso do jogo. E eu estava sentado exatamente no banco do Curitiba, ou perto do banco, muito próximo, porque só eu de repórter, eu vou ficar do lado do time do Curitiba, né? A transmissão era para o Paraná. E quando o Aladim foi expulso, eu cheguei no técnico Tim, que não sabia dessas tiradas dele, era muito gozador. Se você fizesse uma pergunta inoportuna, ele respondia de forma inoportuna também. E eu fiz uma pergunta que eu queria fazer resumidamente, porque o jogo estava correndo, a transmissão também. Eu disse: Tim, agora como é que fica o Curitiba? O Curitiba fica com 10, eles ficam com 11. Ele me deu essa resposta, ele me desmontou, né? Porque você estreando fora, né? A primeira transmissão fora de Ponta Grossa. O cara me dá uma resposta dessa. Curto e grosso. Aí o Carneiro Neto era o narrador, ele consertou lá da cabeça. Não se preocupe, Bail, que o Tim é assim mesmo. Elba de Pádua Lima, que todo mundo conhece, né? E ele consertou isso, e depois no hotel, depois do jogo, ele me contou. Não, aí já aconteceu em Curitiba, o Mafuz perguntou como é que o Atlético ia entrar em campo, ele falou: de chuteira, meia, calção e camisa. Foi a resposta que ele deu para o Mafuz. Então eu fiquei tranquilo, porque não tinha sido o primeiro. Mas existem muitas histórias de outros companheiros nossos, mas sempre tem algumas coisas bem interessantes. E aqui do Germano Krieger, Bail, você que também acompanhou todo o tempo aí de 65 até hoje do Operário Ferroviário, assim, uma história assim marcante que você tem vivido ali do Operário Ferroviário, acompanhando o time do Operário, tem alguma coisa? Assim, do Operário eu não tenho. Na verdade, eu comecei a acompanhar futebol já em 61. O primeiro jogo que eu fui futebol profissional foi Operário em Curitiba. O segundo jogo da final, que é a famosa final de 61. Eu não estava em rádio ainda, só entraria 4 anos depois. Eu comecei a acompanhar aqui no Bulbos Fundo, ali ficavam os caminhões ali, se você
vocês lembram disso, os pais de vocês devem contar sobre isso. E o estádio estava absolutamente lotado, né? Porque o Operário podia ser campeão naquele jogo. Tinha ganho em Curitiba de 2-0 e se ganhasse aqui seria campeão, mas acabou empatando. Então a partir dali. Agora, do rádio especificamente, assim, de transmissão do Operário, não tem assim um fato assim muito marcante. O que eu me vanglorio, até posso assim dizer, é de um jogo amistoso que o Operário fez aqui em Ponta Grossa em 79 contra o Corinthians Paulista. O estádio estava ainda em construção, tinham derrubado a arquibancada antiga e estavam começando a construir essa que hoje está aí. E o Operário fez um amistoso com o Corinthians veio completo, com Sócrates, com todo o pessoal. O Jairo era o goleiro, lembro disso, Palinha, Romeu. Era um time realmente muito bom. O Operário perdeu de 4-1 esse amistoso e eu não comentei com a Rádio Ponta Grossa, eu comentei para a Rádio Bandeirantes de São Paulo esse jogo. Eles vieram para cá fazer esse jogo e vieram sem comentarista, porque aqui era um posto só. Era uma quarta-feira à tarde, o estádio não tinha refletores ainda, só inaugurou no final de 79, quando estreou no Brasileiro, a famosa Copa Taça de Prata. E o jogo foi quarta-feira à tarde e a Bandeirantes estava fazendo um jogo do Paulista em Sorocaba. Lá era o principal, né? A sede do jogo, assim, a transmissão principal era lá. E o rapaz veio aqui para fazer posto e eu fiquei do lado dele, acompanhando e comentando para a Rádio Bandeirantes. Então para isso era um começo praticamente ainda, né? 79 não tinha muito tempo ainda, quer dizer, já tinha uma rodagem razoável, mas comentar para uma rádio da importância da Bandeirantes para isso é um fato assim marcante na carreira principalmente. Que bacana. E tem algum jogo que tenha te emocionado assim, aqui do Operário, que tenha pego assim, que você sentiu gosto mesmo assim de narrar? Você se sentiu mais operariano assim do que... Eu tenho muitos jogos, até os jogos assim que também, por uma época que eu estava narrando mesmo, foi a época da Ponta Grossense, não foi exatamente do Operário. O Operário fica mais como repórter, depois já como comentarista, mas alguns jogos a gente acompanhou. Nós tivemos um jogo assim que me emocionou muito, foi em Paranaguá contra o Rio Branco. É um jogo assim difícil para o Operário. Lá sempre foi complicado, né? Mas naquele estádio antigo, a antiga estradinha, quando a cabine de rádio era de madeira, a torcida chacoalhava a cabine. E lá nós tivemos um jogo muito complicado, a torcida não se conformava com o resultado. O Operário estava ganhando, como realmente ganhou, 2-1, se não estou enganado. E começaram a tirar pedra na cabine. Inclusive, eles atiraram pedra em nós e acabaram acertando um comentarista da rádio da cidade lá. Era um senhor que tinha até uma deficiência visual, até não enxergava muito bem. Não sei até como é que ele conseguia comentar, mas era um esforço dele extraordinário, que tem que ser reconhecido. Não sei se ainda vive esse comentarista, mas acabaram acertando até a cabeça dele. Mas aquele jogo, realmente, eu voltei de Paranaguá assim, sabe, com aquela gana, sabe, de ser operariano, de torcer pela cidade, de acompanhar um time tão guerreiro quanto era o Operário, porque o Operário não se intimidou lá. E não era um time assim de profissionais como é hoje, que vem gente de fora. Nosso time basicamente era aqui, tinha Tuxo, tinha Dilar, esse pessoal aí. Foi nos anos 70 também, ou começo dos anos 80. Mas foi um jogo assim que me deu muita emoção, porque eu transmiti esse jogo. Fiz lá junto com os Chiconzires, o Nelson Lopes, falecido, e muita gente que acompanhou. A repercussão na cidade do trabalho foi muito grande, foi muito importante. Mas esse jogo realmente marcou muito para mim na transmissão, como narrador do jogo. O rádio esportivo tem uma mística, né, Baiu? Que vocês tentam passar para aquela pessoa que está lá do outro lado da caixinha, na sua casa, no seu carro, o que está acontecendo nos momentos ali do jogo, os comentários pós-jogo. Como que é essa repercussão assim da pessoa que às vezes não te conhece pessoalmente e depois te escuta ali diariamente e um dia chega a te conhecer assim? Eu sou um aficionado do rádio do tempo de escutar ainda a parada esportiva do Ziroca, quando eu era criança. Então eu escutava todo dia ali, às 11 horas da manhã, a parada esportiva do Ziroca. E eu sempre fui aficionado por rádio, escutava a rádio à noite de São Paulo, Rio de Janeiro. Então para mim é uma satisfação estar aqui ao seu lado hoje, batendo um papo aqui no nosso humilde programa aqui. Então como é que é assim essa visão assim do lado do camarada que está da imprensa falando para toda essa população assim? A gente sempre diz, né, Thiago, que o rádio, talvez até mais especificamente o esportivo, quem sabe que não experimentei o outro lado, praticamente só fiz o esporte, mas é uma grande cachaça. Você dificilmente
enquanto você sente vontade, sente desejo de fazer, realmente a gente não se desliga. Por mais que você já não se preocupe mais do lado financeiro, que você não tenha essa preocupação, mas o fato de você estar falando realmente é uma coisa que emociona. Às vezes até a gente passa até uma certa vergonha, porque as pessoas vêm falar com você, às vezes, como se fosse um grande amigo seu, uma pessoa que já te conhece há anos. E você, na verdade, não identifica, porque ele está do lado de fora, né, ouvindo o rádio, e você não está sabendo com quem você conversa. Mas logo você já percebe que é um torcedor, que é um ouvinte, e você trata bem, só que às vezes pergunta, você me conhece? Então eu sou obrigado a dizer que não, né? Olha, você me conhece da televisão, do rádio, às vezes o cara pega meu nome em alguma ocasião, daí pergunta, você é o do rádio, você é o do rádio ou é o do armazém lá? Não sou do armazém, meu irmão tinha armazém. Então, não sou do armazém nem da Receita Federal, eu sou do rádio, né? Outro irmão que trabalhou na Receita Federal. Então tem tudo isso, mas é uma satisfação muito grande, só tirando esse lado, né, que de repente você passa até por antipático, né, por não dizer à pessoa, não, eu te conheço, claro, você é torcedor, eu te vi no campo, isso realmente não tem como você falar uma bobagem dessa, né. Mas é muito interessante, é muito gratificante, especialmente quando tem, depois de um evento grande, de uma boa vitória do Operário, você sai na rua, você encontra as pessoas com a camisa do Operário, vem te cumprimentar, isso realmente talvez seja a gratificação maior, a satisfação maior do que qualquer pagamento e qualquer salário, né? E nesse tempo de profissional aí, você trabalhou em várias rádios já? Quais foram as rádios que você trabalhou, que você lembra? Bom, de Ponta Grossa eu passei por todas. As AM eu trabalhei em todas. A FM também, trabalhei na antiga rádio Lagoa Dourada, hoje é a Rede Aleluia. Também fizemos, e foi um trabalho que repercutiu muito, eu não esqueço até hoje. Nós fizemos uma Copa do Mundo pela Rádio Mundi, a Copa de 98, inclusive uma Copa que nós perdemos. A emissora, comandada pelos irmãos que hoje estão na política, eles nos convidaram para fazer de estúdio, né, comentando a Copa do Estúdio, e nós tínhamos o Osíris Nadal no estádio para fazer um contato por telefone. Naquele tempo a dificuldade era maior do que é hoje, mas claro, já tínhamos o celular. E foi interessante porque a participação também dos outros integrantes da equipe, o Alceu Bauer narrava e eu comentava pela televisão a Copa do Mundo. E o que a gente percebeu assim que o torcedor não fica só na telinha, mesmo em Copa do Mundo. Ele também, se tiver o rádio para acompanhar, ele acompanha. E a gente percebe hoje, inclusive, isso, né, com a transmissão que nós fazemos pela Rádio Bandeirantes, do Campeonato Brasileiro, especificamente. O pessoal fica na imagem, mas o som, ele acaba captando do rádio. As pessoas que realmente adoram o rádio, né? Como eu também faço muito isso. E aí a repercussão daquela transmissão me surpreendeu muito, porque até hoje ainda sai na rua e as pessoas comentam daquele trabalho, o próprio pessoal da Mundi também até hoje comenta. Pena que não se fez mais isso, mas é uma coisa interessante. Mas o pessoal, eles achavam que vocês estavam direto lá na Copa mesmo, ou sabiam que vocês estavam transmitindo assim pela... Não, a gente praticamente já deixava claro isso, né? Porque antigamente era mais velado isso, né? Você transmitia às vezes pela televisão, mas dizendo... Hoje já é aberto, inclusive as grandes rádios fazem tudo isso. Eu estava escutando, inclusive agora no programa da ESPN, o José Silvério foi entrevistado lá do Mesa Redonda deles. Sim. E ele fala que existem certos estádios, por exemplo no Rio Grande do Sul, que eles não têm condição de ir. E eles fazem uma Rádio Bandeirantes toda poderosa, por questão de segurança e tudo mais, e eles fazem naturalmente hoje transmissão via televisão. Inclusive tem narradores aí que não conseguem ir no estádio. O Galvão Bueno, se ele for num campo aqui em São Paulo, por exemplo, ele vai ser massacrado. Os caras não gostam dele. Né? Então ele prefere fazer outra transmissão, ou mesmo de estúdio. E a gente deixava mais claro que era feito porque não tinha como você enganar. Você terminava o jogo, você estava na rua. Pois é. A gente começou a brincar, você não estava lá na Copa do Mundo? E nessa transmissão aconteceu um fato muito interessante, que é a marca do rádio, como é importante. Vocês lembram do lance em que o árbitro marcou um pênalti do Baiano, Júnior Baiano, né, contra a Holanda, que todo mundo ficou desconfiado, mas como um pênalti? A bola já tinha saído e o Osíris estava exatamente atrás desse gol. A câmera já não pegou o pênalti que o Júnior Baiano fez. A bola estava em jogo e o Júnior Baiano resolveu. Depois que a bola saiu, ele achou que o juiz não estava vendo, e realmente não estava, quem deu o pênalti foi o Bandeirinha.
o baiano deu um soco no zagueiro, no atacante da Holanda, e ele deu o pênalti. O Osiris foi o único repórter que disse, houve o pênalti, eu estou aqui atrás, eu vi, o Júnior Baiano deu um soco no atacante da Holanda. Então aquilo repercutiu demasiadamente, porque foi um repórter daqui de Ponta Grossa, de campo, que estava lá atrás do gol com o celular, contou para a gente na transmissão. Então foi mais uma repercussão e foi mais um ponto muito positivo do rádio esportivo, sem dúvida nenhuma. Que bacana. E nesse tempo de trabalho que você teve aí, você fala bastante do Osiris Nadal, você falou do Alceu Bauer aí, né? Quem que você cita aí como os principais nomes que trabalharam do teu lado? Aqueles que já se foram, né? Foram muitos, né? Infelizmente, alguns grandes companheiros, né? Mais recentemente, o Oswaldo Luiz estava lá em Toledo. O Oswaldo Luiz, nós começamos junto na Rádio Clube praticamente, fazia um rádio. Ele fazia o rádio da tarde, a programação musical da emissora, mas ele terminava o dia fazendo esporte, apresentando Esportes Antártica, que era um programa das 6h30, não sei se vocês chegaram a acompanhar. E o grande professor, para mim, em termos de conduta no microfone, para mim foi o Barros Júnior. Infelizmente também já nos deixou há muito tempo. É a pessoa que eu comecei a trabalhar com ele, a rádio era dirigida por ele, mas ele orientava muito, ele fazia com que a gente tivesse a noção exata de que atrás do microfone existia um público muito grande e que você não tem nem noção de quem está escutando. Se são pessoas mais simples, se são pessoas de um melhor nível, que têm conhecimento de português para você não cometer equívocos, religiosos, enfim, para você sempre tomar esse cuidado de falar no microfone. Até tem uma passagem interessante que vale a pena contar nesse papo de boteco, já perguntaram de fatos pitorescos de rádio. Eu tenho muito interessante, agora tenho que voltar ao assunto para contar, porque depois a passagem foi com o Barros. Eu estava fazendo um programa exatamente quando o Osiris saiu da Rádio Clube, no começo dos anos 70, eu passei a fazer o programa Parada do Girópolis. Até mudou de nome, ficou Parada Autonal, que era a patrocinadora da época. E fazendo o programa, eu recebi um recado de um pessoal que ia jogar uma partida de futebol em Ortigueira. Daí eu nunca tive Ortigueira, não conhecia a cidade. O pessoal está aqui avisando os companheiros que o ônibus vai sair às 8 horas da manhã e vão jogar em Ortigueira, na cidade de Ortigueira. Fala assim, eu acho que Ortigueira não é nem cidade, Ortigueira deve ser uma vila. Falei isso, mas assim num tom, sabe, quase de brincadeira. Olha, terminou o programa, o Barros me chamou na sala dele, falei, aí tem coisa. Diz, olha, você nunca fale mais de uma cidade que chame de vila ou que não é cidade, porque ligou para cá agora vai fugir o nome ele é inclusive avô do Álvaro Sadi de Brito. Sadi de Brito ligou para cá, ele era de lá, né? O Sadi de Brito ligou para cá, ele queria saber quem foi que disse que Ortigueira não é cidade, porque a próxima vez que disserem isso, ele vem aqui para acertar pessoalmente com o locutor. E nós sabíamos que o acertar dele era... no estilo Ortigueira. No estilo Ortigueira, né? Que não estejam nos vendo lá. Ia acertar conta conosco. Daí o Barros me orientou. Daí ele falou, olha, nunca mais faça isso, não coloque... Aí que ele falou, né? Você tem que imaginar que atrás desse microfone tem muita gente. Você não imagina quem. Então isso realmente é marcante no rádio. E o Barros foi um dos que nos deixou. Nelson Lopes fez... comigo, na verdade o nome dele era Nelson Annunziato, o Lopes era nome artístico, como se diz, né? E nós fizemos dupla muitos anos em campo, né? Fazendo reportagem, eu com uma maleta, ele com outra, percorremos esse Paraná inteiro com o Nelson, e muitos outros aí que, infelizmente, companheiros de Neudi Luiz, que era o nosso plantão, também já não que é pai do nosso amigo Robson aqui, da AFA também. Pois é, o baixinho Robson. Neudi era uma figura extraordinária, um grande companheiro também. Não, foram muitas pessoas. Agora, o que me deu mais oportunidade, o que me levava onde ele ia, era o Osiris Nadal. Se o Barros foi o orientador, o cara que me ensinou a respeitar o microfone, as pessoas que estão ouvindo, Osiris, que era uma pessoa assim mais... Vamos dizer, eu não sei qual é o termo que eu posso usar para não ofender também, mas ele já não tinha essa preocupação maior assim. Ele já soltava algumas coisas, mas muito dinâmico, um radialista extraordinário, que hoje inclusive mora lá em Santa Felicidade, Curitiba, e continua no rádio. De vez em quando você vê aí o trabalho da Seleção Brasileira, né? Entrevista coletiva, está lá os Osiris fazendo perguntas. Para nossa alegria, ele continua trabalhando no rádio. Mas o Osiris foi a pessoa assim que me abriu as portas. Ele saiu
da Rádio Clube, depois foi para a Difusora, da Difusora ele me levou. Dali alguns meses eu já estava me contratando para a Difusora. E assim foi, me abriu portas, inclusive, para fazer o concurso da Justiça do Trabalho, que eu não sabia nem o que era uma junta de conciliação e julgamento. Falei, não, você tem que fazer, você não pode viver de rádio. Rádio tem que ser sempre uma cachaça, um bico. Mas o emprego principal, ganha-pão mesmo é outra ganha-pão coisa. tem que ser uma outra coisa, você procura alguma outra coisa. Eu acho que para você é uma oportunidade boa para você entrar na Justiça do Trabalho, tinha um concurso, não era muito concorrido, só no estado tinha 120 concorrentes a várias vagas, e isso realmente eu devo muito aos eles. Eu hoje tenho, graças a Deus, uma boa aposentadoria através do trabalho da Justiça do Trabalho, eu devo aos eles nada. Pegando o gancho disso que você está falando aí de um radialista aí ter só como bico aí, né, como a cachaça aí, né, o programa do rádio. Hoje a gente tem aí, teve a notícia aí que o Jorge Nunes tá entrando aí no Operário, né, vai entrar na equipe de 2014 aí. E você acha válido essa mudança dele, essa entrada dele no Operário, e você acha que ele pode contribuir bastante com o time aí, com o crescimento dele? Eu já disse isso para ele, até disse, você é um corajoso, porque deixar um microfone, Você ali, na verdade, você é o cara que fica no microfone, você tem o poder de ficar apedrejando os caras ali. Você vai virar vidraça, eu tenho conhecimento disso. Eu dei parabéns para ele, porque realmente é um trabalho difícil, até porque quando é uma pessoa do rádio que vai para uma função importante como essa, sempre tem aqueles outros companheiros de rádio que não entendem a situação e às vezes acabam fazendo críticas que não são nem verdadeiras ou não são oportunas. Talvez na sequência, se não der certo, se alguma coisa sair errado, até pode fazer a crítica, mas eu acho que antes do trabalho começar, você não pode julgar. A gente tem esse hábito, né, de que às vezes querer julgar as coisas antecipadamente. Isso é próprio do ser humano. Mas nesse caso não deveria ser assim. Mas a gente respeita a opinião de cada um. Eu acho, repito, uma atitude corajosa do Jorge Nunes, porque não é um trabalho fácil, né? Nós estamos aí nesse meio, sabemos, né? Vocês fazem esse trabalho de apoio ao operário ferroviário tão bom, tão grande, e ele tomou a iniciativa. E para ele não é uma coisa assim nova, porque ele já foi diretor do Operário, ele já foi dirigente de futebol, de jogos abertos, já foi treinador por muito tempo, foi jogador. Então para ele não é novidade. E ele conhece muito assim esse lado assim de bastidores, de contratos. Ele conhece muito isso. Eu acho que ele está desde já há inclusive resultado do trabalho dele, da presença dele, muita coisa sendo organizada, preparada. Mas você deixar o microfone, como diz o Thiago, você deixar de ser pedra para ser vidraça, realmente é uma atitude que a gente tem que parabenizar, porque acima de tudo é um desafio para ele. Mas ele tem conhecimento, ele tem noção disso e é importante. E o Operário aí agora está passando por uma reestruturação, né? Aí aconteceu lá o rompimento com a LA, né? Agora tá o Pontarolo aí está tentando recomeçar do zero aí, né? Até trazendo gente nova para trabalhar. E o que você diz aí pra gente sobre esse atual momento do Operário, essa reconstrução do nosso time? Eu acho que a atitude da diretoria ela foi correta. A princípio eu não achei que deveriam partir para esse tipo de situação, porque eu achava que a LA deveria continuar com o trabalho da maneira como vinha sendo feito, corrigindo alguns rumos, corrigindo algumas coisas equivocadas. E eles próprios reconheceram isso. Numa entrevista dada à Rádio Clube, depois do campeonato, o próprio Luiz Alberto disse, não, a gente tem que, nós cobramos muito a questão dos ingressos, né, que foi uma confusão o ano inteiro, né, de preço, exagero no preço, de repente baixa, de repente sobe, você subiu um preço para jogar com o Nacional da Rolândia, ainda perdeu o jogo por azar, né. Então, isso... a gente sempre criticou isso porque a gente achou que tinha que ter uma política fixa do ingresso. Sim. O cara tem que saber segunda-feira que domingo ele vai pagar R$30, R$20. Agora no sábado mudava dia a dia, né? Você fazia uma cota por quantidade de ingresso. Então, quando chegar no 2.000 ingressos, sobe. Mas o cara que está lá para comprar, ele não sabe se já foi vendido 500, 2.000. Então, eu tenho a impressão que eles viriam assim para corrigir algumas coisas. Talvez essa fosse a mais importante. E ele admitiu isso, que realmente houve erro na questão dos ingressos. Mas, depois analisando bem e conversando muito com o Pontarolo, com o próprio York, a gente chegou à conclusão que eles realmente estão corretos. Nós temos que apostar nas pessoas de Ponta Grossa. Embora nós saibamos que o Tico não é daqui, mas o Tico já se considera praticamente um Ponta Grossa. Vai para 6º ano, né, trabalhando no Operário em diferentes situações.
Mas o restante, o próprio Dorli Mitchell também não dá para dizer que é um cara fora de Ponta Grossa. Porque ele vive aqui, está sempre jogando bola por aqui, uma pessoa muito identificada com o próprio torcedor, uma pessoa de um equilíbrio muito grande, né? Uma pessoa muito educada. Eu acho o Dorli uma pessoa fantástica para trabalhar no futebol. Então, agora essa conjugação de esforços, e agora o Jorge Nunes cuidando dos departamentos, que ele quer que tudo funcione, cada um trabalhe no seu setor, para não haver confusão também de envolvimento. E a LA vem de uma outra forma agora. Ela vem fornecendo jogadores. Que talvez, é o papel que ela sempre executava, né? Há 10 anos faziam somente isso. De repente, para eles também foi uma novidade assumir um time de futebol. Eu acho que eles não gostaram muito também da experiência. Eu acho que para eles é mais confortável ficar nessa condição de abastecer o time, como eles abastecem outros clubes do Brasil inteiro, que sabe até do exterior. Eu acho que aí me parece que vai casar melhor esse trabalho com a condução do Pontarolo. O Pontarolo, inclusive, está mais tranquilo, porque o Jorge Nunes assumiu muita coisa que estava nos ombros dele, estava muito pesado o fardo para o Pontarolo, para o próprio Yuri, também respondendo por muita coisa. Então, isso tudo vai criar uma dinâmica boa. Eu vejo assim com bastante otimismo esse trabalho. Começa agora. Eu tenho assim uma pequena reserva quanto à data de se fazer o time. Eles anunciaram 1º de dezembro para começar a treinar. Eu estou achando um pouco tarde, porque o campeonato começa... ainda vai ser divulgado o calendário. No começo de janeiro já, provavelmente. Se fala muito em 12 de janeiro. Então o mês de janeiro não vai servir para nada. Você vai começar a dezembro já é um mês meio complicado também. A partir do dia 20 você não tem muito o que fazer em dezembro, né? Então você vai treinar praticamente 20 dias. E depois, quando você voltar lá pelo 4, 5 de janeiro, já é a semana praticamente do jogo de estreia. Não vai ter nem amistoso para fazer em janeiro. Então os amistosos terão que ser em dezembro. Mas também tem que analisar, e aí a gente também tem que olhar o outro lado, que muitos jogadores só vão voltar para operar no final de novembro. Porque estão jogando aí em Caxias, né? Caxias vai estar... O próprio Marcílio Dias vai sair da série... Saiu da D agora, está no quadrangular final, mas vai começar a Copa Santa Catarina, que é a que classifica para a Copa do Brasil e para a Série D. Exato. E esses jogadores devem continuar no Marcílio Dias. O Paulo Foiano não vai querer liberar o pessoal que está lá. Não são muitos hoje no Marcílio Dias. Mas jogadores só virão para Ponta Grossa em novembro. Então, se você analisa um lado que é meio tarde para começar em dezembro, você tem que analisar também o fato de que muitos jogadores só poderão estar no Operário no final de novembro. E já até com ritmo, né? Isso que é importante. Esse é o fato mais positivo desse trabalho agora que está se consolidando no Operário. Eu acho que o Operário começa a consolidar uma situação, mesmo sem calendário, que era o ideal para o Operário, era a Série D desse ano, né? Mesmo sem ter o calendário, conseguiu colocar praticamente o time inteiro em outros clubes, né? Você vê, tem 2 do Paraná, tem Curitiba, tem pessoal em Caxias, tem pessoal em Marcílio Dias, tem outro lá para o Nordeste, e jogadores que virão, como você bem colocou, com ritmo de jogo. Isso é importante dizer. Mesmo que comece em dezembro, você não tem aquela preocupação de fazer pré-temporada, que eu acho uma bobagem. É isso que eu ia falar agora. Nos anos anteriores a gente começava com a pré-temporada, geralmente em Tibagi, com 2 anos consecutivos fizemos lá, começamos bem antecipadamente. Mas aí quando chegava em janeiro, metade daquele pessoal já se debandou para outro local, ou seja, fez aqui toda a preparação para jogar em outros clubes. E não valia de nada. 2 anos atrás, eu lembro até, na última até que foi aproveitado o elenco, porque a LA fez boas contratações, a maioria acabou ficando. Mas há 2 anos atrás, você colocou muito bem, o time que estava fazendo a pré-temporada praticamente se dissolveu. Eles foram mandando embora jogador e contratando gente. Eu acho que isso não vai se repetir, porque, repito, a maioria volta para o Operário Ferroviário, com algumas exceções, e com isso, então, já se tem uma base formada. Além da base do Operário, que é hoje uma das melhores dos últimos anos. Há muito tempo que eu não via um time sub-15, sub-17, sub-18. Infelizmente não entrou no estadual sub-18, sub-20, que era o ideal, mas a gente também tem que olhar o lado financeiro da coisa. O Operário não tem como sustentar 3 categorias num campeonato estadual, que se joga no Paraná inteiro, né? Viagem, estadia, uma série de despesas. Então a gente também tem que olhar esse lado. Mas há muito tempo, desde que eu posso dizer até do rádio esportivo, eu não vi o Operário ter uma base tão boa, que você pode tirar jogadores. Porque alguns que não estão jogando ainda aqui em Ponta Grossa, porque não tem, já repito, estadual sub-20 para o Operário, mas estão por aí jogadores de 20 anos, 21 anos, que podem muito bem ser aproveitados. Aliás, um trabalho que o Tico comanda muito bem no Operário. Antes de ele começar ainda a trazer essa leva de jogadores, quem vem, quem não precisa voltar, eu acho que tínhamos que definir o nome do treinador, né? Sem dúvida. Tem sido falado aí no Paulo Turra, voltar o Paulo Turra aí, que foi nosso último treinador do Campeonato Paranaense.
Ou também do Gilberto Pereira, que foi treinador aqui do vizinho Irati, com grande sucesso. Hoje está lá no Atlético Goianiense. Qual que é a sua opinião assim, sobre o treinador? Você colocou muito bem. Aliás, eu tenho colocado isso na rádio também. E é uma noção exata. O Jorge Nunes tem plena consciência disso e sabe que essa é a realidade. Você tem que primeiro formar a comissão técnica. Não adianta você que trazer jogador, quer dizer, colocar o cara na frente dos bois, como se dizia antigamente. Hoje não tem nem boi puxando o carro, né? Aliás, nem puxando o carro, nem no pasto quase não tem mais boi, né? E você tem que trazer exatamente a comissão, porque o treinador é que vai determinar. Se vier o Gilberto Pereira, por exemplo, ele vai ter a agenda dele de jogadores. Ele vai querer trazer jogador. Aliás, a agenda do Gilberto Pereira é uma das melhores do futebol do Paraná, embora já esteja fora da condição de técnico há algum tempo. Mas ele vai querer trazer nomes, e aí você não pode realmente começar um trabalho sem ter os jogadores da vontade do técnico. E não sei se o Operário vai ter condições também de trazer os jogadores que ele indicar. Também tem esse lado. E aí a questão também do Paulo Turra. Parece que aí uma preferência, pelo que eu pude sentir da conversa até com o Jorge Nunes, a preferência pelo Paulo Turra. E teriam alguns jogadores também, aqueles que vão voltar com contrato pelo Operário, a vontade de ter o Paulo Turra como treinador. Quem sabe até o Paulo Foiani como assistente técnico. Parece que isso também está descartado, porque o Paulo Foiani, acho que ele não sai mais do Marcelo Dias, deve classificar o time, inclusive, para a primeira divisão, já está liderando o quadrangular final lá, está indo muito bem, enfim, o trabalho do Paulo Foiani. Mas mesmo que venha um outro nome, que aliás eu já tenho esse nome, para ser auxiliar técnico, eu acho que o Paulo Turra deixou uma imagem muito positiva, né? Eu até falei na rádio, olha, se eu tivesse que, da minha indicação, da minha vontade, eu ficaria com o Paulo Turra. Foi um treinador que deixou a imagem muito positiva, ele trabalha muito bem, é uma pessoa séria, claro que não mostra muitos dentes, né? Ele é meio fechadão, assim, mas o importante é o trabalho. Com certeza. Não adianta você ser alegre, você ser simpático, você ser um Vanderlei Luxemburgo, que, né, adorar dar uma entrevista aí, um Lio Evaristo. Odiado pela maioria, mas não é isso que conta. O que conta é o trabalho, é a competência. E para mim o Paulo Turra, eu diria, claro que o Gilberto Pereira é uma pessoa competente também, fez um grande trabalho no Irati, trabalhou inclusive desde a base até os profissionais, foi muito injustiçado pela retirada do Irati do campeonato, a saída do Sérgio Malucelli do Irati. Então é uma pessoa realmente do maior nível. Só que não está trabalhando hoje como treinador, né? Já está afastado do futebol do Paraná há um tempo e talvez possa demorar um pouquinho a se adaptar, né, à função. Mas essa é uma coisa que a gente não pode decidir, tem que deixar que o Operário decida. A LA, pelo que estou sabendo, gostaria também de ter o Paulo Turra como treinador, mas é uma situação que vai ser resolvida. Eu acho que os dois nomes são muito bons, mas eu não trocaria o certo pelo duvidoso. Confiante para 2014, então? Muito, muito confiante. Repito aquilo que eu disse antes, a gente tem um trabalho já muito bem encaminhado, graças a essa nova política de trabalho do Operário. O pessoal, às vezes, a LA não deixou legado nenhum. Acho que deixou um legado muito bom para o Operário. O legado dos jogadores que foram contratados, a maioria com contrato até o final de 2015, 2016. Isso é um legado, claro, que foi um trabalho da diretoria do Operário também. Mas essa transição do Yurki para o Pontarolo, ela foi muito positiva, ela foi muito tranquila, né? Não teve bate-chapa, não teve problema administrativo. O Pontarolo está sabendo, né, conduzir as coisas, está colocando as pessoas, no meu modo de ver, certas no lugar certo. Então eu fico otimista, eu acho que eles vão fazer um trabalho de resgatar esses jogadores que a gente já aprovou aqui, né? A maioria que volta é jogador que a torcida tem confiança. Eu tenho a convicção de que eles vão trazer outros nomes, até a gente já ouviu alguns nomes que a gente aprova totalmente. Eu não sei se, por exemplo, eu acho que é difícil o goleiro Silvio voltar, o Paulo Sérgio dificilmente vai voltar, está muito bem no Paraná Clube, apesar da derrota. Eu acho que o Cambará é um nome que eu tenho que descartar, porque o Paraná já o levou contratado. Mas existe um trabalho, inclusive, de bastidores aí muito forte, junto a Atlético e Curitiba, que por enquanto eles não estão divulgando, por razões óbvias, né? Mas diretores desses dois clubes querem colocar jogadores à disposição do Operário. Alguns nomes, inclusive sugeridos, já foram titulares do Atlético Paranaense, por exemplo. É verdade que foi no Sub-23 do Campeonato Paranaense. Mas jogadores que deram muito certo, que provaram competência. E hoje não estão sendo aproveitados. Então virão jogadores dessas duas equipes, com toda certeza, porque só voltar os antigos não vai
ser o ideal, não vai fortalecer, não vai formar o grupo de 25, 26 jogadores que eles pretendem fazer. Mas eu estou otimista exatamente por isso. Já existe uma base, já existe um começo, né? E agora só definir a comissão técnica para que possa trabalhar um pouquinho antes de dezembro, se o time for realmente só jogar em dezembro, mas que pelo menos em novembro a comissão técnica já esteja aqui, já esteja trabalhando, orientando, renovando contratos, enfim, fazendo aquilo que é necessário do lado do bastidor, para que quando realmente começar a se movimentar, já tenha um time base para isso. Bacana. Bom, então antes da gente encerrar esse papo aí, vamos chamar o quadro, né, do Dr. Ângelo Defino aí, o quadro Imortal Operário, que vai contar um pouco mais dessa história legal do FEC. Então, roda a fita. Olá, amigos operarianos. Estamos iniciando hoje o nosso quadro Imortal Operário. O objetivo principal desse quadro é trazer e resgatar as histórias da trajetória centenária do nosso clube aqui de Vila Oficinas. Inicialmente eu vou explicar o porquê do Imortal Operário. Ao longo de todos esses anos, o Operário Ferroviário recebeu vários apelidos durante essa trajetória. Inicialmente o Fantasma dos Campos Gerais, apelido dado pelo medo que ele colocava nos outros times de outras cidades que vinham visitar a gente aqui em Ponta Grossa. A imprensa de Ponta Grossa tratava os times aqui da cidade, cada um com um apelido. O Guarani, Esporte Clube, o principal adversário, era o Bugre. Os bugrinos era a torcida que frequentavam o estádio de Vila Estrela. O União Campo Alegre, o Tricolor, o Caxias, o Espantalho. E o Operário, além de Fantasma, também era conhecido como o Glorioso, justamente pelas conquistas que já tinham desde os primeiros campeonatos disputados, e também como o mais querido da cidade. Era comum a gente encontrar nos jornais da época, principalmente da década de 1930 e 1940, as manchetes nos dias após os jogos, se referindo ao alvinegro de Vila Oficinas como o mais querido. O Imortal Operário vem justamente dessa capacidade do operário se reinventar. O Imortal, no nome do Operário Ferroviário, não é justamente por uma partida ou por um campeonato, mas justamente ao longo desses 100 anos de trajetória, as dificuldades que o Operário teve e ainda tem até o momento, e a sua capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de dar a volta por cima. Desde 1912, quando o Operário foi fundado, as dificuldades se apresentaram. Já em 1914, quando o Operário construiu o seu primeiro estádio, na região onde hoje é a Igreja de São Cristóvão, o Operário já apresentou dificuldades não só na construção, mas até dificuldades climáticas. O Operário teve a cerca, o pavilhão em 1915 totalmente destruído por um vendaval. E o clube só conseguiu se reconstruir com a ajuda dos seus sócios. Através da sua torcida, já em 1915, demonstrava que a necessidade do operariano se unir e transformar o clube cada vez mais forte é primordial para a existência mesmo do Fantasma. Na década de 1920, o Operário teve dificuldades porque não conseguiu entrar no campeonato de Curitiba, o campeonato que era considerado paranaense. O Fantasma teve que se reinventar, teve que formar uma liga dos Campos Gerais, a Liga Regional de Ponta Grossa, para que o futebol não acabasse na nossa região, unindo os times da cidade e também os times dos municípios aqui em frente. A partir de 1930, com o profissionalismo, muitos jogadores do Operário foram para os estados de São Paulo, principalmente, justamente num período mais onde o financeiro falava mais do que o amor ao time. Com isso, o Operário mudou seu nome. O Operário conseguiu arregimentar o Grêmio Ferroviário, que era o Grêmio dos associados da rede ferroviária, e com isso ele transformou-se em Operário Ferroviário Esporte Clube. Com o dinheiro da mensalidade dos ferroviários, o clube se sustentou. Já a partir da década de 1960, com o advento da segunda divisão da Lei do Acesso e do Descenso, o Campeonato Paranaense, que estava totalmente inchado e dividido em zonas Norte, Sul, Centro-Oeste, teve um grande descenso, quando Operário e Guarani desceram em 1965 pela primeira vez para a segunda divisão. O Guarani nunca mais voltou. Operário, em 1969, conseguiu o título e o acesso, demonstrando que depois de todos aqueles anos, desde quando ele surgiu, em 1912, onde havia pelo menos uma dezena de clubes em Ponta Grossa, somente o Operário conseguiu trilhar os caminhos do profissionalismo. Então as dificuldades são muitas. Desde o retorno em 2004, que vai completar 10 anos de retomada do futebol na nossa cidade, as dificuldades ainda aparecem.
mas esse sentimento do operarianismo, o sentimento que devemos manter acesa a chama do operário ferroviário, é o que o torna imortal. Um abraço, imortal operário. Bom, então vocês acompanharam aí o quadro do Dr. Ângelo Defino, né? Então aqui nós vamos encerrando esse Papo de Boteco aí, número 6 aí. Obrigado, Altair, pela sua presença aí, por ter aceito o nosso convite mais uma vez e por ter enriquecido o Papo de Boteco com as suas histórias aí também. Muito bom. Quem agradece, na verdade, sou eu, né? A oportunidade como esta, você conversar, para você falar com a grande torcida do Operário Ferroviário, com vocês que fazem um trabalho fantástico aí de apoio, né? É um segmento hoje muito interessante para o Operário Ferroviário. Nós sabemos que vocês vão vender bastante cartela de bingo, vai precisar do trabalho de todos vocês, de todos nós também vamos vender. E só tenho a agradecer a oportunidade, já pessoas tão importantes passaram por aqui, e eu estar nesse rol aí, das pessoas que podem falar um pouco, especialmente do rádio esportivo e do Operário Ferroviário, para mim foi uma honra muito grande. Sempre que for preciso, sempre que vocês acharem interessante, sempre que o Papo de Boteco não se dispensa nunca, embora não seja muito frequentador de boteco. Nosso boteco aqui mas o boteco de vocês é diferente, o boteco de vocês é muito agradável, muito bom, eu só tenho que agradecer, parabenizá-los pelo trabalho, realmente isso é um apoio, uma ajuda muito grande, e manter o torcedor sempre informado, eu sempre digo, inclusive na rádio para os amigos, a gente tem que falar do Operário o ano inteiro, mesmo que ele não esteja jogando. Nós temos que ter o Operário Ferroviário como meta, ir lá na rádio sempre que é possível, mesmo que eu tenha que falar do Marcílio Dias para dizer da posição do jogador do Operário, ou do Caxias hoje, eu quero estar falando do Operário. Então estar aqui falando do Operário com vocês, com pessoas tão amigas, tão simpáticas, para mim foi uma honra muito grande. Muito obrigado e conte sempre comigo. Com certeza a gente quer manter essa chama alvinegra viva, né? E até por causa disso aí a AFA também traz esse programa aí pra gente sempre estar com o Operário em pauta, né? Verdade. Quero aproveitar o momento aqui também, esticar o abraço do meu irmão Franciel Marçal, então, para você. Ah, que bom. Né? Que ele é muito seu fã aí, sempre está acompanhando as transmissões aí, né? Um abraço para ele também, uma grande pessoa, não conheço pessoalmente, espero encontrá-lo um dia. Talvez eu já tive até estado com ele, mas eu não ele lembro disse agora. Que é um amigo, que nem você falou. Um amigo oculto, né? Mas ele, inclusive, até recentemente, ele mandava notícias, atualizando a gente, que ele tem um conhecimento muito grande das coisas do Operário, sempre manda notícia, manda informação. Um abraço para ele também. E para a grande torcida alvinegra, que está sempre acompanhando a gente. Legal, obrigado, Baiu. E também, Thiago, suas considerações finais aí para a torcida. Mais uma vez aqui agradecer a vocês que tiveram a paciência de nos assistir até o presente momento. Mais uma vez então agradecer aqui a presença do Baiu, satisfação tê-lo aqui conosco pela primeira vez aqui na nossa série. Pois é. Seja sempre convidado a comparecer outras vezes aí. Primeira de muitas, né? Aqui, fora o Papo de Boteco que a gente grava no sábado de manhã, no sábado à tarde a gente toma uma cervejinha, na quarta-feira à noite a gente faz um churrasquinho, assiste um futebol e debate o Operário Ferroviário. Que bom. Então todos vocês também estão convidados a participar conosco. Vem para a AFA, se associe, o Operário é quem vai ganhar com isso. Então, fique conosco no Papo do Boteco número 7. Um abraço. Maravilha. Então, até a próxima. Tchau. Abraço. Nossa, eu carregava uma maleta assim de 7 quilos. Nossa senhora. Até que o chocolate que usa lá para fazer o plantão policial lá, ele usa essa maleta. Mas olha, não aproveitar para sentar em cima, né? Virava ela e sentava em cima. Aquele banquinho. Nosso prototipo é o Alcatra. O de Ponta Grossa é o Alcatra na... Alcatra, né? Mas uma comida típica meio forçada, né? Não tá filmando aí, né? Fala de Ortigueira aí. É no SESI lá, né? O campo é no SESI. É que Blumenau é foda, você passou uma rua, depois você tem que andar 2 km, contornar uma montanha e voltar. Às vezes atravessar o rio primeiro. Pegar o bote. Não, mas é...